Alô? Alô? Então, boa noite a todos. É com muito prazer que recebemos todos vocês e também os amigos da internet. Então, mais uma vez, estamos aqui. Vamos passar algumas mensagens aqui das nossas atividades, né? Então, aqui, nós temos aqui, dia 1º de novembro, quinta-feira, nós temos a saída da nossa Casa do Caminho às 23 horas para Sacramento, né? A viagem que vai estar em Sacramento e Araxá, no dia 2, 3 e 4 de novembro. Então, nós queríamos contar aí e convidar vocês também para participar dessa nossa viagem. Temos aqui também então vai sair na sexta-feira, no dia 1º, ela chega em Sacramento às 7 horas da manhã, depois às 8h30 nós temos o Evangelho e às 10h30 nós temos a visita ao Colégio Allan Kardec. E saída para Araxá às 15 horas, também ainda no dia 1º, na sexta-feira. No sábado, nós temos o café às 8 da manhã, depois nós temos a volta para a pousada às 12h30, 16h30 volta para a pousada, e 19 horas na Casa do Caminho de Araxá, com palestras e passes do irmão Tadeu. E 21h30 nós saímos da Casa do Caminho e vamos para uma pizzaria fazer um lanche. Essa é a melhor parte. E no domingo nós temos café da manhã e depois às 14h30 volta para São Paulo. Então é muito gostoso, eu já fui, é muito bom, é muito gratificante, a gente recebe muitas energias boas e positivas. Então a gente gostaria de contar com todos vocês. Aí é só procurar a Sandra, né, para fazer aí o acerto da viagem, combinar direitinho que a gente parcela. Então agora nós vamos nos preparar para fazer a prece inicial. Isso. Então agora nós vamos nos acalmando, esquecendo os nossos problemas lá fora, vamos nos sintonizando com o alto, agradecendo ao Pai essa oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a Ele a nossa reencarnação, a nossa família, a esses nossos entes queridos que compartilham todas as alegrias, os desafios conosco, agradecendo também o nosso trabalho, do nosso trabalho que a gente tira o pão de cada dia, agradecendo os desafios que são colocados na nossa vida, pois são eles que nos impulsionam para o progresso. Ó Pai, como nós temos tanto a agradecer. E assim, nós te pedimos nesse momento que a palestrante dessa noite possa ser intuída para que nós, nesse momento de conhecimento que aqui estamos, nós possamos aprender, não só aprender, mas aprender esses conhecimentos que vão ser passados. Que nós possamos estar sintonizados com esse estudo dessa noite. Que assim seja, Pai, louvado seja. O tema dessa noite vai ser do texto, um desafio chamado Família, e o tema, né, na verdade, é o período infantil, onde eu faço parte da evangelização infantil, que é muito importante. Então ela vai falar aqui. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Mais uma vez é muito bom poder estar aqui na casa de novo.
é sempre muito gratificante poder conversar, né, com quem tem vontade de escutar, né. O livro, né, que nós retiramos esse texto, Período Infantil, que é de Joamar Zanolin Nazaré, um desafio chamado Família, nos convida a pensar um pouquinho a respeito da família, né? Então eu queria pedir licença para ler uma frase da Meimei, que a vida é um campo divino onde a infância é a germinação da humanidade. Então, gente, tudo começa com a nossa reencarnação, né? Então todos nós que estamos aqui na Casa Espírita sabemos que a nossa vida tem um plano material, que é aqui na Terra, e um plano espiritual. E essa reencarnação é uma lei essencial para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. E lembrando que assim, a reencarnação é a oportunidade do espírito voltar para o corpo, mas não o mesmo corpo, né? Porque às vezes a mídia ou alguma alegoria, né, como novelas, livros assim que não tem a base na doutrina espírita, nos mostram a questão da reencarnação e às vezes com o mesmo corpo físico, né? Nós estamos vendo aí uma novela acabar e os personagens têm o mesmo corpo físico. Isso a gente sabe que é impossível de acontecer, né? Porque a nossa matéria, ela é falível. Então o nosso corpo físico, ele não é o mesmo, essa roupagem, né, que nos é emprestada, que nós temos que tomar conta dela direitinho, não é a mesma que nós vamos carregar na outra encarnação, né? Então aqui, a vida humana, ela tem uma divisão em períodos. Então nós temos lá desde a época da concepção, o desenvolvimento intrauterino, né? Aí o bebezinho nasce e a infância inicia e vai mais ou menos até 7 anos de idade. E nós devemos lembrar o seguinte, que desde o momento em que a criança é concebida, né, tudo já foi acertado anteriormente. Então nós sabemos de tudo que nós iremos passar com aquela vida que vai chegar à nossa casa, mesmo aquelas crianças que não foram geradas pelas mães biológicas, né, e que serão filhos benditos e amados da mesma forma, esse envolvimento ele já começa a acontecer a partir desse momento. Então muitas vezes a gente sabe assim de uma pessoa que estava num período curto de gestação ainda e perdeu o bebê, né? Então, muitas vezes, nesse momento, o que acontece? O espírito que iria reencarnar ali naquela criança, ele dá uma recuada, né? Então, não que ele se arrepende, mas ele não se sente maduro, está faltando algum ajuste, algum acerto, então, vamos dar uma recuadinha, mas volta depois novamente e as coisas transcorrem tranquilamente. Então, nós precisamos ter, assim, calma, paciência, né? Porque Deus não nos abandona jamais. Tudo que nós passamos nessa vida tem um motivo, né? Tem uma razão de ser. Nada acontece por acaso. Então, nós precisamos acreditar nisso. Aí, voltando à questão dessas fases, né, da nossa vida, a fase da infância é aquela fase da inocência, da candura, né? Eu ontem fiz essa mesma palestra, a gente sabe que nunca é igual, mas eu citei uma coisa que eu vou falar aqui para vocês hoje de novo. Eu, quando tive meu filho, eu tenho um filho só que já tem 20 anos. Ele ainda era uma criança bem pequenininha, né? E a minha sogra falou, nossa, que coisa linda, mas pena que a criança, com 5 anos de idade, perde a graça. E aquilo me soou tão estranho, né? Ainda mais vindo da sogra, né, gente? Porque a gente fica sempre com o pé atrás com a sogra, né? Então, se a mãe a gente iria questionar, mas a sogra falando... Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, gente, mas por que ela tá falando isso, né? E ela teve a oportunidade de ter 3 filhos, eu tive 1. E eu fiquei pensando naquilo. E com o passar do tempo, e o filho crescendo, né? Eu consegui entender o que na simplicidade das palavras dela ela quis dizer. Ela quis dizer que a criança perde a graça, não porque a mãe pare de amá-la, ou porque a criança não vai amar a mãe, ou o pai, a família, não é nada disso. É que aquele encantamento todo, porque nós, como cuidadores, né, nós amamos tanto, temos tanto amor para dar, que a criança, quando ela começa a tomar uma postura mais independente, então ali ela vai perdendo a graça.
Então ela não precisa da gente para mais nada. Ela se alimenta sozinha, ela calça o tênis sozinho, o sapato sozinho, se veste, escolhe as roupas, né? Então, esse falar dela, né, essa frase que ela quis dizer, ela provavelmente estava se referindo a isso. Porque eu digo que todos os lares deveriam ter uma criança que não crescesse nunca. Gente, a casa que tem uma criança é uma casa abençoada. O ambiente é diferente, a energia é diferente, porque criança, minha mãe que fala isso, que é carne que cresce, né? Eles não param um minuto, gente. Um minuto, eu não sei onde que acham tanta energia, né? É porque o corpo físico, né, a matéria está muito novinha, né? Muito recente, nós não, com o pesar dos anos, nós vamos começando a ficar cansados, né? A idade do condor, dor aqui, dor ali. A criança não tem nada disso. Ela pode estar doente, gente. Para uma doença abater uma criança, a doença precisa ser forte. Porque a criança, nem quando adoece, ela se abate muito, né? Ela consegue encontrar disposição para cumprir as obrigações do dia. Ela quer ir para a escola, ela quer brincar, né? E a gente, às vezes, precisa, como dizem no interior, né, pegar um touro à unha, porque para eles ficarem quietos é bem complicado. Então, nessa fase da infância, que eles têm toda essa inocência, essa candura, a beleza, a alegria. A criança não fica triste, né, gente? É dificílimo ver uma criança triste. E quando nós observamos a tristeza numa criança, nós precisamos tomar cuidado. E não deixar passar aquela tristeza despercebida, não. Nós precisamos investigar, porque se os pais ou os cuidadores fossem um pouquinho mais atentos, às vezes as maldades que acontecem com elas ou contra elas poderiam ser evitadas. Então a criança dá sinais que ela está sofrendo um abuso sexual, que ela está sofrendo maus tratos, mas quem está ao redor não está colocando o reparo necessário, né? Não está observando da maneira como deveria observar. Porque a criança, ela tem um carisma, né? Aquela energia é ligada no 220. Se alguma coisa de diferente está acontecendo, ela começa a ir para um canto. Ela não olha nos olhos da mãe ou do pai, ela fica aborrecida, vai dormir mais cedo, não quer comer aquilo que ela mais gosta de comer. Então, ela nos dá os indícios que algo está acontecendo de errado, então nós precisamos observar bastante. Aqui, gente, depois eu vou falar a respeito da questão 379 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, né, para os espíritos se o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser o mesmo que anima o corpo de um adulto, na questão da evolução. E os espíritos respondem que sim. Que óbvio, né, que aquela maturidade toda e toda a bagagem que nós temos, ela está guardada. Mas como o corpo, a matéria física da criança ainda não está desenvolvida, então tudo aquilo que o espírito traz ainda não foi colocado para fora, ainda não foi aflorado. É a partir dos 7 anos de idade que o caráter do espírito começa a se manifestar. Então, se é um espírito mais difícil, mais endurecido, pode se tornar uma criança mais rebelde, um adolescente mais rebelde. E nós precisamos tomar cuidado e estarmos sempre alertas, porque assim, gente, a função dos pais, né, ou dos cuidadores, eu vou usar a palavra cuidadores, porque hoje é tão comum as crianças serem criadas por outras pessoas, né? Um tio, um avô, ou quando os casamentos não dão certo, então tem o padrasto, tem a madrasta, isso é a coisa mais comum do mundo. Então, nós temos a missão de ser os cuidadores desses espíritos. Então, assim, cabe a nós mostrar para eles o caminho do bem, através dos nossos exemplos, das nossas atitudes, nós vamos contribuir para que esse espírito consiga evoluir. Porque todos nós estamos aqui com o mesmo propósito, que é a evolução espiritual. Então, se eu não fizer o meu trabalho de maneira correta, eu não posso cobrar mais para frente daquela criança que vai se tornar um adulto algo positivo. Porque eu falhei aqui atrás, né? Então, como que nós devemos agir? A criança é o espelho do adulto. Eu não quero que a criança minta. Então, eu não posso usar aquele artifício de tocar o telefone e falar assim, se for fulano de tal, eu não tô. Como assim? Estou mentindo, né? Estou ensinando a criança a mentir. As discussões com o esposo ou esposa, né? Qualquer assunto que não
seja pertinente na frente daquela criança, ela não deve acontecer na frente dela. Então, tem alguma coisa para ajustar no casamento? Ou tem algum problema para ser resolvido de ordem financeira ou de qualquer outra ordem, mas que a criança não tem ainda maturidade para ajudar em alguma coisa? Então, para que discutir aquilo na frente da criança? Vai causar um dissabor, uma preocupação desnecessária, ela não precisa saber disso. Depois, gente, essa facilidade, né, da ternura que a criança traz, de toda aquela inocência, né, a própria candura, isso facilita muito o convívio com os pais, porque muitas vezes a afinidade espiritual, ela não acontece, mas então os espíritos se predispõem a vir naquela mesma família, ora como pais, ora como mães, filhos, irmãos, né? Podem inverter os papéis em outras vidas, não tem problema, mas eles se colocam à disposição para poder conseguir ajustar alguma coisa, reparar, né, uma arestazinha, dar uma parada numa aresta que estava faltando numa outra vida, então vamos ajustar nessa. E o que importa pra gente é não perder tempo, né? Nós não podemos perder tempo. Desperdiçar a encarnação, eu acho que é uma falta muito grave. Existem pessoas que passam por aqui só por passar. Não conseguem plantar nada de bom, não conseguem fazer nada de essencial para o semelhante, né? E todos nós temos papéis importantes para desenvolver. As pessoas acham que a caridade, ela precisa ser gigantesca, né? Como a história da política. Então, prometer coisas mirabolantes, né? Gente, não precisa nada disso, não. Empresta seus ouvidos para alguém que precisa desabafar. Dê um conselho para uma pessoa. Mas eu estou cansado de dar conselho. Não segue nada do que eu falo, não tem problema. Faça a sua parte, né? Se o outro vai acatar ou não tem problema. Vamos começar a praticar a nossa caridade, fazer a nossa reforma íntima. Muitas vezes nós julgamos as pessoas, apontamos os dedos, né, para elas e esquecemos que tem 3 voltados para nós. Então, às vezes, o defeito que eu encontro no outro pode estar em mim. Então, se eu modifico, eu deixo as coisas melhores. A educação é a principal finalidade da infância, né, para o espírito. Então, o período da educação, a educação nós temos que transmitir o tempo todo para eles, quer sejam filhos, netos, sobrinhos, parentes. A educação ela é dada através dos nossos exemplos. E hoje é muito complicado porque os valores estão um pouco perdidos, né? Então não existe aquela hierarquia. Antigamente os filhos, eles sabiam da repreensão dos pais através apenas de um olhar, gente. Os pais olhavam, bastava para o filho saber que alguma coisa estava errada, né? A minha mãe conta que ela não entendia, nem ela e nem as irmãs, porque que toda vez que ia visita na casa deles, elas apanhavam, né? Depois que a visita ia embora. Ninguém conseguia entender por quê, né? Então eram aqueles detalhes de falar assim, nossa, sobremesa era dia de visita, só quando tinha visita que tinha sobremesa na casa, né? Não por falta de dinheiro, era costume da época, né, gente? Não era uma coisa assim, não existia essa fartura que nós temos hoje. Tinha o básico, né, que era o essencial. Mas hoje nós temos muitas coisas, muitas variedades, modismos, tudo ao nosso alcance, né? E elas apanhavam por quê? Repetiam a sobremesa, falavam alto, às vezes se levantavam da mesa antes do tempo, né? Então, os costumes eram outros. Hoje, essa geração que nós estamos vivendo agora, é aquela geração que foi fruto da geração reprimida. Então, aquela educação muito antiga, muito rígida, muito austera, provocou uma falsa sensação, né, na geração posterior de querer liberdade. E essa liberdade exagerada, ela se tornou libertinagem. E se nós formos no dicionário, os significados são completamente diferentes. Então, a minha liberdade começa quando termina a do outro. Eu não posso ultrapassar o espaço, né? Então, nós temos direitos, mas temos deveres a cumprir. E essa geração nova que está aqui agora tem tido dificuldades para entender isso. Eu concordo, gente, que assim, eles estão vivendo a era da informação, a era da tecnologia,
Eu tenho 43 anos e eu, quando vi um primeiro videogame na minha vida, que era do meu irmão, era um telejogo, era preto e branco, a bolinha de tênis fazia tum na tela da televisão. Eu achava aquilo patético, nunca fiquei parada ali, nunca, né? Criança, lembra que eu falei antes, ligada no 220, imagina, eu queria correr atrás de bola, empinar pipa, brincar na rua. Eu já não dava para essas coisas de ficar ali parada, vendo aquele tum da bolinha de tênis, não queria saber. Depois, os jogos foram evoluindo, e com a era do computador, gente, com um clique hoje, nós apertamos lá a teclazinha do computador, vamos lá para o Museu do Louvre, em Paris. Não precisamos nem sair de casa, né? Assistimos a um jogo de futebol dentro de casa, um show de música dentro da nossa casa. Ai, perdi o capítulo da novela. Vou lá, entro no YouTube e vejo o capítulo da novela. Gente, a tecnologia, ela evoluiu muito. Então, essa geração de agora, essas crianças de hoje, eles nem alfabetizados estão, eles pegam o celular e eles ficam lá assim, dão um baile na gente. Então, imagine que eu posso querer que essa geração fique sentada no banco escolar e escute o que um professor quer falar. Eu brinco, eu sou educadora, sou professora, né? Só que os meus meninos já não são tão meninos, eles já têm quase 18 anos. Mas eu brinco que as nossas aulas são aulas de GLS, né? É giz, lousa e saliva. Gente, eles não querem isso. Se você está lá explicando uma matéria importantíssima, que o menino tem que saber, ele tem que saber ler, escrever direito, dou aula de língua portuguesa. E não dá para escrever do jeito que conversa, que não sei o que, também é uma complicação, né, gente? Custava terem facilitado a nossa vida, todo mundo escrever e falar do mesmo jeito, mas não. Então você está ensinando uma regra para o menino, tem um lá, ó, debaixo da carteira com o celular, mandando mensagem para namorar. De repente você escuta um negócio, porque agora a coisa é moderna, né? Não faz mais barulho, só vibra, né? E eu tenho um ouvido que eles falam, não, professora, não é possível. Eu falo que eu tenho ouvido de tuberculoso. Eu escuto assim, um raio de distância, né? Eu falo assim, onde que vibrou esse celular? Não, o meu não foi, o meu não foi. Meu... Aí outro dia eu conversei com eles e falei assim, gente, se nós permitíssemos o uso do celular em sala de aula, para que vocês pudessem fazer uma pesquisa, para que vocês interagissem com a aula, as desculpas seriam essas. O meu está sem bateria, professor. O meu está sem crédito, professor. Eu esqueci o meu em casa, porque o celular hoje faz parte do corpo humano, gente. Faz parte do corpo deles. As crianças têm 5 anos, 4 anos e têm celular. Então faz parte do corpo. Se esquecer o celular, morreu. Eles querem voltar para casa, é um transtorno. Eles já não esquecem mesmo. Mas se 1% conseguir esquecer, aquele 1% fica doido. Então nós precisaríamos ver uma forma, né, de que essa educação nos bancos escolares mudasse um pouquinho. Esse negócio de ficar 5 horas naquela cadeira dura, que não é um mobiliário adequado para eles. Gente, os meninos hoje têm 2 metros, assim, ó. Com 15 anos os caras estão com 2 metros de altura. E a cadeira tem um padrão igual para todo mundo. A perna não cabe embaixo da carteira. Então, parece que ninguém olha, observa esse outro lado. Então, como é que quer que o menino aprenda português, matemática, e depois nós, professores, né, falando, eles não prestam atenção em nada. Não estudam nada, é claro que não vão estudar. Entendeu? Professora, para que eu preciso aprender o novo acordo ortográfico que mudou agora? E é um rolo, gente, que vocês têm noção. O que era separado ficou tudo junto, que tinha acento não tem mais. É uma bagunça, né? Mas tudo isso para unificar, para melhorar os países falantes da língua portuguesa, que cada um escrevia um texto, né, de um jeito, e aí ia para um Senado, para uma Assembleia, como é que fazia a leitura daquilo? Era complicado. Melhorou um pouquinho, melhorou. Tá perfeito? Ainda não. Então, eles alegam isso. Professor, hoje tem corretor ortográfico. Eu coloco no Word lá, ele justifica tudo, tá tudo certo. Mas para fazer uma prova, para uma prova de seleção, um concurso público, não dá para usar o Word, né, gente? Não dá para levar o computador, o celular tem que ficar desligado. Então, eles vivem um conflito também. Eu entendo o lado deles. Depois aqui fala o seguinte, que a educação, ela não é só restrita, né, à infância, como a gente tinha dito antes. Na infância é assim, como se nós pegássemos um tanto de barro, de argila, e fôssemos fazer o molde da criança, né, daquele ser
que vai ter que enfrentar o mundo lá fora. E esse enfrentamento é desleal, né, gente? Porque, olha, em casa, quantas pessoas nós somos? Se for uma família pequena como a minha, pai, mãe, filho e um cachorro, né? Essas pessoas todas para enfrentar quem lá fora? Todos os professores, que cada um é de um jeito. Todos os amigos que eles têm, porque hoje na rede social eles têm milhões de amigos. Não tem um só, né? Nós ficamos ultrapassados, né? A gente se dava por satisfeito quando enchia a mão, né? Para falar, eu tenho fulano de amigo. Eles têm milhões de seguidores, né? Amigos e etc. Então tem esses amigos. Tem a mídia que influencia o tempo todo, gente. É uma geração capitalista. O capitalismo selvagem está aí, né? É o comprar, ter, e não o ser, né? O ser ficou esquecido. Então, as pessoas precisam ter coisas para serem bacanas, para serem aceitas pela sociedade, pela mídia. E os valores morais, eles ficam esquecidos. Então, nós precisamos moldar essa criança desde lá da tenra idade, para que esses valores morais fiquem gravados nelas. Porque nós, enquanto educadores, né, dentro do nosso lar, nós não precisamos nos sentir assim, derrotados, falidos. Ah, não, a minha educação foi uma porcaria. Olha o que deu esse menino. Isso aí não vai virar nada, não. Gente, vai, com um jeitinho vai. Tem um outro estudo que foi realizado para falar a respeito dessa geração nova que está aí liderando, né, o mundo do trabalho. Então, eles são chamados de geração Y. E essa geração Y, ela é uma geração diferente da nossa, principalmente da minha, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu recebi o ensinamento dos meus pais que um bom trabalhador era aquele que perpetuava muito tempo no trabalho. Então, aquela carteira de trabalho assinada por anos, né? Era o que mostrava que o trabalhador era responsável, competente. Olha que beleza. 20 anos na mesma empresa. Olha, 10 anos na mesma empresa. Se você não tivesse certeza do trabalho que você queria seguir, não começa não, porque senão vão sujar a tua carteira de trabalho, né? Falava em sujar a carteira. Gente, hoje eles não estão nem aí. Eles vão lá no computador, o clique, né? Que eu falei pra vocês. Então, vamos lá. Cato, né? Ou se não, Infojobs, não sei o quê, tudo online. Acha lá a oportunidade de emprego, não, vou fazer uma entrevista, vou ver se é da hora, né? Aí vão lá. Passam pelo teste, fazem a redação, meia boca, mas eles fazem e tal. Eu estou brincando, eu tenho alunos que escrevem muito bem, mas tudo bem. Eles escrevem lá a redação, participam da dinâmica em grupo e são aprovados para começar a trabalhar. Começam a trabalhar. Trabalhou 1 mês, 2. No 3º mês vão lá. Clica lá de novo. Opa, oportunidade de emprego. Vou trabalhar mais perto de casa, vou trabalhar menos tempo, vou ganhar mais. Tchau, empresa, estou indo embora, vou para outro lugar. E eles vão, gente. Eles vão sem medo de serem felizes. Eles querem, assim, o retorno financeiro. Então, esse retorno financeiro... E eles estão errados? Claro que não. Quem trabalha de graça é relógio, né? E a corda, porque o que é a pilha ainda tem que trocar a pilha, então não é grátis, não é verdade? Tem que dar a corda. Aí gastou energia, né? Então, nem esse daí. Então, gente, eles não estão errados, não. Eu acho assim, a boa educação, os bons valores, os bons princípios, eles ficam gravados neles. Por mais que a gente ache que eles estão se desviando do caminho, ou que eles foram para um lado que não era o comum, não era o correto, se aquele valor está realmente gravado lá no fundo, eles voltam. Eles retroagem, né? Eles vão acordar. A culpa dessa adultescência que tem acontecido hoje, porque, gente, eles têm 30 anos e moram na casa dos pais, tá? Os que saem um pouquinho mais cedo arrependem e voltam, né? Eles voltam. E por que isso tem acontecido? Nós damos essa vida boa para eles. Agora, que mãe que não vai levantar 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, para fazer um ovinho quente, uma torradinha pro filho, o bebê de 30 anos que chegou da rua, da balada, gente? Nós vamos levantar e fazer, com o maior prazer do mundo. Nossa, mas, gente, a casa sua são 2, 3 quarteirões do metrô. Não, mas eu vou tirar o carro para levar, porque a gente mora numa cidade perigosa, ele pode ser assaltado, né? Então vamos lá levar no metrô, até o ponto de ônibus.
Então, nós facilitamos a vida deles. Está errado isso? Não. Eu acho que é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta, né? Vai que, né? Não tem a frase, né? Vai que acontece alguma coisa e você vai ficar arrependido depois, né? Então, vamos fazer as vontades, mas, assim, dentro de uma ponderação. Nós não devemos exagerar, né? Tem uma coisa muito importante que o texto fala, que é assim, qual educação que a gente vai escolher, então, para dar para os filhos, né? A educação antiga ou a educação moderna? Da educação antiga, nós temos que deletar, esquecer os preconceitos, gente. Então, por exemplo, o que seria o preconceito? Algo pré-concebido, né? Então, o preconceito, ele estava muito enraizado nas gerações passadas, né? Então, os valores, eles existiam, sim, mas existia muito preconceito. Então, hoje, isso já não tem tanto. Nós vamos deixar isso de lado. E da educação moderna, a gente tem que evitar a libertinagem e o excesso de liberdade. Então, assim, a hierarquia, ela existe e cabe em qualquer lugar. Qual que é a hierarquia da casa, do lar? Nós temos o pai, temos a mãe e temos os filhos. Eles têm que obedecer às regras daquela casa. Então, se o filho tem 30 anos e escolheu morar ali, se você impuser horário para ele chegar, meu filho, ele vai ter que chegar no horário. Não tem essa, entendeu? Nós é que facilitamos. Então, o que a gente faz? Não, vou dar a chave da casa, chega quando você quiser. Não. Ele tem a chave da casa, mas olha, nós moramos numa cidade um pouco violenta, eu já tenho uma certa idade, eu não tenho que ficar acordada a madrugada inteira, porque a gente não dorme enquanto eles não chegam, né? Você passa por um sono, mas não dorme. Então, eu não tenho que ficar passando por isso. Tudo que é combinado não sai caro. Então, se é algo que te preocupa, combine. Não me preocupe, então tudo bem, então libera geral, né? Agora, se essa liberdade não for assistida, as coisas não vão dar certo, gente. Então eu não posso soltar demais, eu confio no meu filho, mas eu não posso confiar em excesso nas pessoas que o acompanham. Eu não sei como foi a criação daquelas pessoas. Meu filho vai dormir na casa do amiguinho, tá? Você já foi lá? Você conhece a casa do amigo? Sabe como é? Sabe os costumes dos pais desse amigo? Não dá pra gente deixar tudo muito à vontade, não, gente. Essa parte nós precisamos pegar, né, colocar o pezinho lá na educação antiga. Então, essa hierarquia tem que acontecer. Voltando a falar, nós devemos aproveitar a infância para plantar essas sementes, né? Tudo que for colocado, né, assim, semeado durante a infância, vai germinar, vai dar bons frutos e vai ficar enraizado ali. Se não for possível a gente acender um holofote, né, gente, à nossa volta, vamos acender um fósforo. Que olha, o fósforo, além dele iluminar, ele pode acender o fogo da esperança, né? Então, assim, o que basta pra gente é lembrar o seguinte, que nós temos nas mãos uma missão grandiosa, que é orientar esses espíritos que foram colocados na nossa vida. Então, a nossa trilha, o nosso caminho começa dentro do nosso lar. A família é o alicerce de tudo. Então, se eu tenho dificuldade dentro da minha casa, dentro da minha família, não adianta eu querer resolver o problema do vizinho, eu tenho que resolver o meu primeiro. Então, eu tenho que ajustar as coisas que não estão bem ali dentro. Não posso com esse menino. Não pode como? Então, nós recebemos na escola alguns pais que falam, não, eu vim aqui para saber o que vocês me falam, porque eu não dou conta mais dessa criança. Não sei mais o que fazer. Como assim? Espera um pouquinho. A missão foi colocada para você, né? Quem tem o leme nas mãos é você, o pai e a mãe. Então, conduzir esse barco para o lugar correto está nas mãos dos pais ou dos cuidadores que estão cuidando daquela criança. Não adianta querer terceirizar, gente. Não dá. Não dá falar assim, nossa, você tem um jeito com criança, vou dar meu filho para você cuidar. Como assim vou desistir do negócio no meio do caminho? Não posso, né? Aí depois, o Emmanuel fala, no livro Consolador, na questão 112, o seguinte, que a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e que só tem um modelo, né, de mestre, que é a personalidade excelsa de Jesus. Então, gente,
baseados em tudo que nós aprendemos com o Evangelho, né, nos ensinamentos benditos que o Evangelho traz para a gente, nós temos que lembrar o seguinte, que o jovem, né, que foi uma criança bem orientada, ele vai ter plenos poderes para ajudar na transformação do nosso mundo. Agora, quando nós vemos assim, jovens desajustados, desacertados, se nós olharmos um pouquinho para trás, muitas vezes lá no período da infância desse jovem, ele teve um lar desestruturado, não conseguiu ter o amor necessário e devido por parte dos pais. Às vezes uma dificuldade financeira falou mais alto, às vezes uma separação falou mais alto. Então nós precisamos, antes de julgar, porque não cabe a nós julgarmos, né? Nós não temos que julgar ninguém. Antes de a gente fazer isso, vamos observar o que veio por trás desse jovem que se tornou um delinquente, que por uma bobagem apertou o gatilho de um revólver e tirou a vida de uma pessoa antes da hora, né? Então nós temos que lembrar o seguinte, que a criança de hoje vai ser o jovem de amanhã, o futuro do nosso planeta. Então nós temos que apostar nessa juventude, sim. Eles são inteligentes, eles são capazes e eles nos testam, tá? Então, quando a gente encontra uma criança que nós falamos assim, não, essa não dá mais, não tem ajuste, não tem conserto, tem sim. Às vezes é o jeito de falar. E quando eles crescem um pouco, com adolescente, não adianta a gente falar com muita rudez, ser muito austero, muito bravo. Eles não gostam disso, o adolescente não gosta de grito, eles gostam de conversa. Então nós temos que conversar no tete a tete, falar assim, escuta, você acha que está certo o que você está fazendo? Não, né? Porque para eles tudo é motivo para se revoltar, né? Então, o adolescente é o rebelde sem causa, né? O adolescente é o rebelde sem causa. E é sem causa mesmo, porque, gente, eles têm casa para morar. Eles têm alguém para cuidar deles. Eles têm mesada. Eles estudam, muitas vezes, em escolas particulares. É um vidão, gente. Acorda 2 horas da tarde no sábado e no domingo, é um vidão. Aí alguns precisam trabalhar. Não, eu quero ter meu dinheiro, minhas coisas. Vão trabalhar, graças a Deus que vão. Graças a Deus. Antigamente, as crianças começavam a trabalhar com 8 anos, 9 anos, 10 anos. Aí, tudo bem, os direitos humanos, vamos lá fazer uma lei, é proibido o trabalho infantil, tudo bem. Mas, gente, isso eles usam contra nós. Tem lá uma criança que fala assim, arruma a cama. Isso é exploração de menor, viu? Trabalho infantil é crime, não pode, exploração de menor. Vocês entenderam? Tudo é levado para o outro lado. Agora, a nova lei aí que não pode bater na criança, né? A lei da palmada lá. Gente, isso é complicado. Tem criança aí que levou um puxão de orelha e que fala, vou ligar para a polícia. Não sabe o tamanho, né, a proporção que toma uma atitude errada como essa. E muitas vezes os pais se veem em maus lençóis, porque, olha, é óbvio que tem diferença. O espancamento é uma coisa. Agora, a correção, você corrigir de uma forma diferenciada, é outra. Porque às vezes só o castigo verbal, ele não vai ser suficiente. E também lembrando, só para lembrar os ensinamentos do Dr. Samitiba, que é um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo maravilhoso, e autor do livro Quem Ama Educa e outros tantos. E eu participei de uma palestra dele, então ele falava pra gente o seguinte, que a criança, o castigo dela, ele tem que ser dado de acordo com a faixa etária que ela tem. Então tem pais que, o boletim chegou, nota vermelha, 6 meses de castigo, você não desce para brincar. Gente, 6 meses é uma vida inteira para aquela criança, uma encarnação inteirinha. Não é para fazer esse tipo de castigo. Então, tudo são horas, né? Esses programas da televisão, Super Nanny, essa coisa que aparece no Discovery, né? As babás, SOS babá, Então, por que eles mostram pra gente? A criança fica ali 1 minuto. Mas 1 minuto para uma criança de 2, 3 anos é uma eternidade. Então não adianta você falar, pro seu quarto de castigo, não vai resolver nada, vai sair de lá pior do que estava. Então, quem tem uma criança mais difícil, precisa procurar ajuda, saber como que deve corrigir da maneira correta. O adolescente é a mesma coisa, você está de castigo, você nunca mais, olha o que a gente usa o termo, né? Nunca mais você sai com ninguém, nunca mais você vai para festa nenhuma. Nunca mais é muito tempo.
Então nós precisamos rever esses conceitos, tá bom? Então muita paz a todos, foi muito bom estar aqui, viu? Então agora vamos passar para as perguntas da internet. São 3. A primeira é do Juarez. Obrigado, Juarez. Obrigada, Juarez. Ele fala assim: boa noite, Renata. Você acha que devemos incentivar comportamentos adultos nas crianças? Não. Cada fase é uma fase. Então, assim, através do nosso valor, né? As nossas leis que nós trazemos, que o adulto traz. Então, por exemplo, o valor moral que nós temos com relação a cada atitude que nós trazemos, isso daí a criança vai automaticamente imitando. Agora, nós não devemos incentivar nenhum tipo de atitude adulta, né? Aliás, existem crianças, principalmente em cidades grandes como a nossa, que estão amadurecendo com muito mais tempo, com muito mais rapidez, mais facilidade. Por quê? Eles não podem brincar. Então, quem não tem um condomínio fechado, que a criança fique à vontade jogando bola, brincando, essa criança não pode ir para a rua brincar. Então, ele se limita a ficar dentro de casa, num jogo virtual, né? Então, volta a falar, fica na internet, fica no videogame. Tudo isso tem que ser cerceado, tem que ser monitorado, comedido. Então, nós não devemos incentivar comportamentos adultos, não. Inclusive, as meninas, principalmente, elas têm sofrido, assim, com problemas de saúde, porque a própria moda, né, ela traz vestimentas, sapatinhos, maquiagem, esmaltes, tudo para poder imitar uma pessoa adulta, né? Então, o caminhar, eu vi uma vez uma pesquisa de médicos da USP, o caminhar de uma criança que começa a usar o saltinho antes da idade é diferenciado, e aí muitas vezes ela começa a ter problema de coluna, problema no joelho, por esse incentivo de querer imitar, né, o adulto. Não é bacana, não. E a outra? A outra é do Dalmo. Ele diz assim: Renata, segundo a doutrina espírita, as crianças podem sofrer obsessão já desde pequenas? Ah, podem sim. É assim, gente, olha, muitas vezes os espíritos que, né, chegam aqui, os recém-reencarnados, muitas vezes essa reencarnação, por ser muito próxima uma da outra, aqueles outros entes queridos, né, que também já desencarnaram lá atrás, não aceitam essa nova vinda para cá. Então não aceitam esse desligamento, né? Eu passei isso na minha casa com meu filho. Então foi muito complicado ter o desligamento da mãe de uma outra encarnação. E quando a gente começou ele começou a tomar passe assim, né? Chegou da maternidade, já foi para o centro espírita para começar a tomar o passe. Eu tive uma gravidez complicada, porque eu levei um tombo na escada para poder abortar essa criança, né? E consegui segurar, porque precisei ficar de repouso o tempo inteiro. Mas assim, quando perceberam, né, que a nossa movimentação era para que ele ficasse com a gente, ela trouxe reforço, tinha gente, né, ajudando, reforçando, né? Então ele chorava muito, deu trabalho porque chorava. Então, quer dizer, não é assim uma obsessão, né? Mas a criança percebe tudo isso que está ali. E na palestra de ontem, até a Matilde estava comentando, falando da bisnetinha dela, falando assim: olha, as crianças estão aqui, a menina estava sozinha, né? Então a gente sabe dos relatos que os amiguinhos imaginários, na verdade, são espíritos que eles estão ali brincando, estão vendo, né? E nós precisamos, por isso que tem a evangelização infantil, e quem vem para a casa espírita, a importância de trazer essa criança para a evangelização infantil, para começar a tomar conhecimento da doutrina, né? Ter uma religião, as pessoas precisam disso, gente. Porque religião é uma coisa, religiosidade é outra, né? Mas ter a religião é muito importante, faz parte da educação. E isso também tem ficado muito falho nos lares de hoje. Porque essa questão de falar, não, quando ele crescer ele escolhe o que ele quer ser, é muito complicado.
Então, eu acho que a gente deve dar a base, né, seja ela qual for, dentro da religião que os pais acharem pertinente, mas eles precisam ter a crença em Deus, eles precisam acreditar que existe uma força maior que rege o universo, né? E eles precisam, sim, ter, assim, esse amparo maior, né? Essa proteção maior vem justamente daí, né? Espero ter respondido a questão do Down. Tem mais uma aqui da Joana. Ela fala: Renata, boa noite. Boa noite. O que fazer quando uma criança não nos obedece? Quando ela insiste em querer fazer o que quer e não respeita os pais. Você acha que bater adianta para impor respeito? Quando não há outro jeito? Obrigada. Olha, é o que eu disse antes, gente. Castigo físico é muito complicado, e principalmente agora com essa questão dessa nova lei, né? Então, o castigo físico é quando você perdeu a razão. Você só vai castigar fisicamente quando você perdeu a razão. Então, nesse momento aí que ela está falando, que a criança não obedece nem o pai, nem a mãe, o que faltou desde lá de trás? A questão da hierarquia. Então, agora, a retomada é chegar e sentar, mas a criança a gente conversa olhando olho no olho. Não é você em pé, que é um adulto grandão, e a criança desse tamanhozinho, Você senta, fica no nível do olhar da criança, e agora nós vamos conversar. A criança pode ter 1 ano, 2, 3, 5, 10. Nós vamos conversar. Aqui nessa casa existem regras e têm que ser cumpridas. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, então a coisa não é assim. Se você não fizer aquilo que você precisa fazer, porque você é a criança, então o papel da criança é esse, e explica. Não fizer isso, aí você vai ter uma penalidade. Então você vai perder alguma coisa que você gosta. Pronto, isso é um castigo interessante. Mas também não adianta, gente, o exagero do castigo, como eu disse antes. Você está 1 semana sem televisão, nem vai resolver nada. Aquilo que você falou entrou aqui, saiu aqui, e ela só está pensando no tempo que ela vai ficar sem a televisão. Então, tudo tem que ser comedido, e o limite, ele precisa ser dado e cobrado. E nós precisamos tomar cuidado, volto a falar, com as nossas atitudes. Então, criança não é comprada com brinquedo, a ausência dos pais não pode ser comprada. Eu falei ontem e vou falar hoje aqui de novo, o Damásio de Jesus escreveu um livro, e no livro dele fala que o pai saía muito cedo para trabalhar e a criança ainda estava dormindo. Quando o pai chegava à noite, a criança já estava dormindo, porque ela tinha que acordar para ir para a escola no outro dia. Então ele desenvolveu um mecanismo para o filho saber que ele estava ali, que ele amava o filho, mas que eles não podiam se ver por conta dos horários atropelados. Então, quando ele chegava e o filho estava dormindo, ele ia lá no lençol e dava um nó no lençol e um beijo no filho. No outro dia, quando o pai saía para trabalhar, ele ia lá e dava o outro nó na outra ponta do lençol e dava o beijo no filho e saía para trabalhar. Então, quando o filho acordava, ele ficava feliz da vida porque ele tinha os 2 nós na ponta do lençol. Né? Então, poxa vida, o papai esteve aqui, me beijou quando chegou e me beijou quando saiu. Então, gente, são coisas tão simples que nós podemos desenvolver no dia a dia, porque não adianta querer comprar, né, a ausência que nós fazemos. Hoje os pais trabalham demais. Existem profissões que exigem que os pais fiquem 24 horas fora de casa, 12 horas fora de casa. Então, quem acompanha a lição de casa, aí você cobra do menino, não faz nada, sem vergonha, vagabundo. Gente, se você não pegar o livro da criança, o caderno, nossa, ó, essa letra sua tem que melhorar, né? Não tá bom isso aqui não. E essa lição aqui? E outra coisa, hoje, eu vejo assim por amigas que têm filhos mais novos, que eu acompanho, às vezes chama, nossa, me ajuda aqui porque eu não estou dando conta da história. Não, você não pode nunca falar assim, não, isso eu não sei fazer. Não pode. Não dá para você se colocar numa posição inferior. Ele está apostando em você. Você é o pai e a mãe. Né? Então, vamos ver o que pode fazer. Olha, essa lição aqui, eu aprendi faz tempo. Eu vou ver o que eu consigo fazer. Então, vai lá na internet, gente. Um clique, coloca lá. Sei lá, a matéria pode ser qualquer uma. Vai lá, me dá 15 minutos, que eu já venho te ajudar a fazer a lição. Então, vai lá, estuda, olha, vê, aí você pode ajudar. Nunca fale, não, isso aí eu não sei, pergunta para o teu professor. Como assim, se a lição era de casa, ele vai perguntar para o professor quando? Chega lá na escola no outro dia, a lição não está feita, e o que o menininho vai falar? Eu não fiz porque minha mãe não sabia essa lição.
motivo de chacota na frente de todo mundo vai dar risada, sua mãe é burra, hein? Sabe, esse tipo de coisa que criança faz. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso também. Espero ter respondido, imagina. Agora nós vamos abrir a pergunta do pessoal que está aqui agora, a colocação. Alguém gostaria de colaborar? Renata, numa família podem vir espíritos diferentes, né? Com aptidões diferentes, né? Costumes, sei lá, mais um monte de coisas diferentes, né? Agora, como agir para todo esse mundo? Exatamente, foi muito bom o senhor fazer essa colocação. Olha, nós sabemos que iguais ninguém é, nem os dedos das mãos são iguais. E às vezes os filhos que foram criados pelos mesmos pais, né, dentro do mesmo regime familiar, agem de maneira diferente lá fora no mundo, não é? Por quê? Porque os espíritos são individualidades, eles são diferentes. Então, assim, o que nós devemos fazer é orientar da melhor maneira possível todos eles. Então, quem tem mais de um filho, um é mais rebelde, o outro é mais nervoso, o outro é mais estressado, né? Então, nós temos um é estudioso, o outro não gosta do... Exatamente, mas, por exemplo, todo mundo tem habilidade, todo mundo tem coisa boa, não é? Então, se eu tenho um filho que não gosta de estudar, por que eu vou massacrar aquele coitado? Eu preciso descobrir qual é a habilidade que ele tem. Não, ele não vai estudar, querer fazer faculdade, nada disso. Tá bom, matricula o menino num curso técnico, naquilo que ele gosta de fazer, ele será um excelente profissional naquela área. Então, nós temos que ter a sabedoria para descobrir as habilidades, né? Então, aquele que é muito calmo, muito parado, né, precisa de uma injeção de ânimo. O outro que é ligado no 220 precisa de uma acalmada. Olha, calma, você está atropelando as coisas. Então, essa sabedoria, eu acho que ela vem junto, porque a criança não vem com manual de instrução, né, gente? Nasce, a gente tem que se virar para conseguir dar a melhor orientação. Mas eu acho que cada um vai pedindo aquilo que é necessário para eles, e nós vamos tendo o poder, né, vamos dizer assim, de conseguir instruir da melhor maneira possível. Tá? Mais alguém? Tudo certo? Muito obrigada. Tá bem? Ai, que graça. Tá bem encaminhada, a educação tá dando certo, né? Lá, ó. Ei, coisa boa. Isso é muito bom, gente. Eu queria muito que você bom. completasse uma coisa que, Fala, minha querida. que eu acho que é muito interessante também. Tem a hora, na hora do repouso da criança, que verdade. a gente deve elevar os nossos pensamentos, né? E Isso pedir mesmo. por eles, Exatamente. né? Eu gostaria que você esqueci falasse. do detalhe, né? Obrigada, Benilde. Gente, então assim, quando eles estão dormindo, nossa, eu fiz isso muito com meu filho. Naquele momento, né, que a criança está dormindo, então o corpo físico está em repouso, é o momento que você precisa conversar com aquele espírito, né? Então, falar assim, olha, acredita, tudo vai dar certo, eu estou aqui para te ajudar, pode contar comigo. O que a gente não conseguir resolver, nós vamos buscar ajuda em algum lugar, mas nós vamos resolver sozinhos, juntos, não estamos sozinhos. Confie em Deus, acredita sempre. Então, esse tipo de diálogo com aquele espírito que o corpo está ali em repouso, funciona demais, gente. Funciona muito. Isso, mas funciona muito, porque tudo está sendo assimilado, tudo está sendo ouvido. Isso, e às vezes a gente, assim, no outro dia, né, há alguma atitude, alguma coisa que a criança tinha feito no dia anterior. E a gente tem esse tipo de diálogo, né, essa conversa durante o sono, a coisa muda. Parece que assim é um passo de mágica, né? Fala, nossa, mas olha, hoje não deu um trabalho na escola, não veio um bilhete, né? Ou senão, nossa, ficou tão quietinho, tão comportado. Então isso funciona muito. E a gente tem que fazer, se der para nós fazermos assim, perto da criança, então a criança está dormindo, você até com o toque conseguir segurar na mãozinha dela e conversar ali bem. Se não der, não for possível, então mesmo em pensamento, se você não estiver em casa, né, em pensamento, faça esse diálogo, porque é de grande valia, tá? Muito obrigada. Imagina, querida.
vida, que é isso. Então agora, depois que nós já recebemos bastante nessa noite, vamos juntar os nossos pensamentos e vamos levar esses pensamentos a todos os jovens que se encontram perdidos à procura de algo que eles nem sabem o que estão procurando. Que eles possam se conscientizar do que eles estão fazendo e que eles possam ter esse momento de abertura da mente, que eles possam se verificar o que eles fazem da vida, quais são os propósitos que eles têm e que Deus está mandando para eles nesse momento, onde abraça todos esses jovens, para que eles possam ser conduzidos pelos caminhos do bem. Vamos lembrar também das nossas crianças que ainda são tão tristes, que precisam da alegria, nesse mundo tão conturbado, onde eles precisam ter o conselho dos pais ou dos amigos, para que eles possam ter firmeza, fé, coragem, sustentação. Então vamos levar a todas essas crianças, Pai, nesse momento, vamos vibrar por elas, para que elas possam ter coragem de modificar onde elas se encontram, o estado que elas estão. Vamos vibrar pelas famílias que também, nesse momento, possam estar passando dificuldades, que elas possam se juntar, reforçar a sua fé, para mudar o estado que se encontram, Pai. Os educadores que fazem a diferença, que eles possam estar engajados para que possam mudar tudo isso, que cada um tem sua missão, Pai. E assim todos nós, juntos nesse planeta, que nós possamos mudar, fazer a transformação necessária, para que assim a gente possa dar um passo a mais no nosso progresso. Obrigado, Senhor. Obrigado aos amigos espirituais que estiveram aqui conosco. Agora nós vamos passar para os passes e agradecidos mais uma vez por todas as bênçãos recebidas nessa noite. Assim seja.